E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparadíssima. Hoje a gente vai explorar um texto que me deixou bastante pensativo. É o que é e o que não é igreja. Que legal. Ele faz uma análise bem interessante sobre o significado de igreja, pelo menos, né, de acordo com a Bíblia. E eu acho que a pergunta central dele me pegou de jeito. Qual que é? O que realmente significa estar reunido em nome de Jesus? Essa é uma pergunta que vai direto ao ponto, né? A gente ouve essa frase tantas vezes. É verdade. Será que a gente para pra pensar no significado dela? Essa é a questão. Yeah. E o autor já começa nos provocando, né? Yeah. Ele usa Mateus, capítulo 18, versículo 20, como base, que é aquele, né? Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sim, sim. E aí ele argumenta que não se trata só de estarmos fisicamente juntos, mas de algo muito maior. Uma unidade que vai além do espaço físico. O texto realmente nos convida a repensar essa ideia de reunião, né? Yeah. A presença física em si não é o ponto central, mas a presença de Cristo. É Ele que é o elo entre as pessoas. É como se a unidade da igreja estivesse enraizada em algo, sei lá, que a gente não vê, que a gente não pode tocar. É algo mais profundo, né? Espiritual. Espiritual. Yeah. E aí ele coloca uma ênfase muito grande em João, capítulo 6, versículos 44, 45 e 65, Sim. que falam sobre ser Deus quem atrai as pessoas para Jesus. Lembro bem desses versículos. E essa ênfase na ação de Deus é fundamental para a gente entender o argumento central do texto. Verdade. A unidade da igreja não é algo que a gente constrói por conta própria. É um presente, um resultado da ação de Deus em nossas vidas. E aí que ele introduz aqueles conceitos que eu confesso que no começo me deixaram um pouco perdido. Quais? Ação sinérgica e ação monérgica. Esses termos podem parecer complicados, mas, na verdade, eles são bem simples de entender. A ação sinérgica envolve, como o próprio nome sugere, uma sinergia, uma colaboração entre diferentes forças. Já a ação monérgica tem origem em uma única fonte. Então, no contexto da igreja, ele está dizendo que... Ele está argumentando que a verdadeira unidade da igreja não é resultado de um esforço humano, conjunto, mas da ação de Deus. Ou seja, não é por nossa capacidade ou por nosso mérito que nos tornamos parte da igreja. Entendi. Mas pela graça divina que nos une a Cristo. Então, essa ideia de ação monérgica meio que coloca em xeque aquela visão de que a igreja precisa se esforçar para crescer, para atrair mais pessoas. Exatamente. O texto nos desafia a repensar como a gente enxerga o crescimento da igreja. Se a iniciativa parte de Deus, se é Ele quem nos atrai para Cristo, então o foco muda. Muda do que pro quê? Do fazer para o ser. Não se trata de construir uma igreja grande e poderosa, mas de sermos um reflexo autêntico do amor e da graça de Deus. Nossa, essa mudança de perspectiva é desafiadora, né? Me faz pensar em outro ponto que o autor destaca. A questão de Deus agir por meio das minorias, e não das maiorias. Ele usa vários exemplos bíblicos para ilustrar essa ideia. Sim. Ele nos lembra que, ao longo da história, Deus muitas vezes escolheu usar o que é pequeno, que é desprezado, para realizar os seus propósitos. É verdade. Lembra de Davi ou Golias? Claro. Quem ia imaginar que um jovem pastor, aparentemente frágil, ia derrotar um gigante? Mas Deus o escolheu e o resultado a gente conhece. É verdade. E essa ideia de que Deus age pelas minorias me faz questionar aquela ênfase que, muitas vezes, a gente dá ao tamanho das igrejas. Sim. Como se o número de membros fosse sinônimo de sucesso. É uma reflexão importante, né? O texto nos convida a repensar nossos critérios de sucesso. Será que estamos valorizando o que Deus valoriza? Será que a gente está buscando ser um canal da sua graça? Mesmo que isso signifique que sermos pequenos aos olhos do mundo. Pois é, né? Esse texto ele realmente leva a gente a questionar, sei lá, muitas das nossas ideias sobre igreja. Sim, com certeza. E eu pensando aqui, essa ideia de que Deus age através das minorias me fez lembrar da história da própria igreja primitiva. Um pequeno grupo de discípulos marginalizados na época foram os responsáveis por espalhar a mensagem do evangelho pelo mundo. Verdade. Eles não tinham poder, influência, grandes recursos, mas tinham algo muito poderoso. A convicção da verdade e a confiança na ação de Deus. Exato. E aí a gente volta para aquela pergunta inicial, né? O que significa estar reunido em nome de Jesus? O texto mostra que não é só estar junto fisicamente, é ter Cristo como centro da nossa comunhão, a fonte da nossa unidade. E como a gente pode ter certeza de que ele é realmente o centro? Como saber se a gente está vivendo essa unidade que o texto descreve? O texto dá algumas pistas. Ele destaca a importância de se reunir para adorar a Deus.
buscar a sua vontade, viver em amor, em comunhão. Então não é só sobre cantar louvores, ouvir sermões. Não. É sobre viver o evangelho no dia a dia, em comunidade. Exatamente. A verdadeira adoração, ela se manifesta em cada aspecto da nossa vida. É. Em como a gente se relaciona com Deus, com o próximo. E como essa ideia de reunião em nome de Jesus se aplica na prática. O que muda na nossa forma de viver a fé? Muda tudo. Quando a gente entende que a unidade não depende da gente, mas da ação de Deus, a gente se liberta. Se liberta do quê? Da pressão de ter que fazer acontecer. A gente pode simplesmente se entregar à vontade dele. Confiar que ele vai nos guiar, né? Confiar que ele nos guia, nos capacita para viver em comunhão. É como se a gente tirasse um peso das costas, né? E reconhecesse que a obra é de Deus. Exato. Mas isso não significa que a gente fica parado, né? Não. A gente age com a confiança de que ele está no controle. Isso. E essa confiança nos impulsiona a viver com mais autenticidade e liberdade. Afinal, se a iniciativa é de Deus, a gente não precisa se preocupar em impressionar ninguém, seguir fórmulas prontas. A gente pode ser quem a gente é, amando e servindo a Deus e ao próximo. Com a graça que a gente recebeu, né? Com a graça que a gente recebeu. E essa ideia de que Deus age pelas minorias meio que liberta a gente da pressão de ter que ser a maioria, de ter que ter grandes números para fazer a diferença, né? Sem dúvida. O texto mostra que Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. A ênfase não está na quantidade, mas na qualidade da nossa fé, na nossa entrega a Cristo. É uma mudança e tanto, né? E como você acha que a gente pode aplicar essa mensagem na nossa vida? Eu acho que a gente pode começar cultivando uma postura de humildade, de dependência de Deus, reconhecer que a gente precisa da graça dele, buscar a vontade dele. Em vez de tentar impor a nossa, né? Em vez de tentar impor a nossa. E confiar que ele pode usar a nossa vida, mesmo que pareça pequena. Para realizar grandes coisas. Para realizar grandes coisas. E como essa perspectiva impacta a nossa relação com as outras pessoas, dentro e fora da igreja. Acho que a gente passa a ter mais compaixão, mais respeito pelas diferenças. Se a gente reconhece que a fé é um dom de Deus, a gente não tem motivo para se sentir superior ou tentar impor as nossas crenças. A gente pode dialogar com amor, com abertura, buscando compreender as diferentes perspectivas. É verdade. É como se essa mensagem convidasse a gente a viver a fé com mais leveza, mais autenticidade, sem máscara, sem ter que, sei lá, fingir. Sem performance. Sem performance. E essa entrega sincera a Cristo é o que realmente importa. Nossa, quanta coisa a gente já conversou nesse mergulho, né? É verdade. O que não é a igreja ser, realmente me fez repensar muita coisa. Aprofundar minha compreensão sobre a igreja. E eu confesso, no começo eu fiquei meio intimidado com aqueles termos. Ação sinérgica, ação monérgica. Eu entendo. Parecia coisa de outro mundo. Esses termos podem parecer complicados no começo, né? Mas quando a gente para pensar no significado deles, tudo faz mais sentido. Faz. É como se a gente tirasse o pó de uma verdade antiga. Redescobrisse a beleza, a relevância. E o legal é que essa verdade não fica só na teoria, né? Não. Ela tem implicações práticas para nossa vida, para nossa relação com Deus, com a igreja, com o mundo. Com certeza. E para finalizar nosso mergulho de hoje, queria te pedir para deixar nossos ouvintes com uma reflexão. Claro. Se a verdadeira unidade da igreja vem da ação de Deus, se Ele, quem nos une a Cristo, o que muda na forma como a gente encara os desafios, as divisões que existem dentro da igreja? Nossa, que pergunta. Eu diria que essa perspectiva nos convida à esperança, à paciência, ao perdão. Esperança porque, se Deus está no controle, a gente pode confiar que Ele está trabalhando para restaurar a unidade da igreja, mesmo em meio às nossas imperfeições. Paciência, porque esse processo pode levar tempo. E a gente precisa respeitar o tempo de Deus. É verdade. E perdão, porque todo mundo erra, todo mundo precisa da graça de Deus. Sim. E a gente só vai experimentar a verdadeira unidade quando a gente estiver disposto a perdoar. Perdoar uns aos outros, né? Perdoar uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou. Que mensagem poderosa para a gente encerrar o nosso mergulho. E você, querido ouvinte, o que achou? Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a refletir sobre a sua fé. Buscar uma vida em comunidade mais centrada em Cristo. E lembre-se, a beleza da fé está na simplicidade. Na capacidade de nos conectar com Deus e com o próximo. De forma autêntica e transformadora. É isso. E a gente convida para acompanhar os próximos episódios aqui do The Deep Dive. Até a próxima.